Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 6 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana nós vamos retomar o tema da semana 3 do PET 3, que é o gênero textual, relato pessoal. Então, o relato pessoal é uma modalidade de texto que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Observe que o mais importante num relato pessoal são os fatos, é a sequência de fatos que são contados. No entanto, para que as pessoas entendam, para que o leitor entenda, para que o ouvinte entenda, é preciso que haja uma contextualização que só é possível a partir das descrições que o produtor do texto faz das pessoas, dos lugares, inclusive das situações, Os relatos pessoais podem ser orais ou escritos. Então, há uma diferença entre essas duas modalidades. Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída, mais simples, no relato escrito a linguagem formal é utilizada seguindo as normas da língua, como concordância, pontuação, ortografia, dentre outros. Então, a linguagem utilizada no relato escrito ela é mais cuidada, ela precisa se ater a toda a estrutura da língua escrita, Diferente da língua oral. Depois, o relato pessoal são textos escritos em primeira pessoa. Se você conta alguma coisa que aconteceu com você, tem de ser escrito em primeira pessoa. O que vai marcar isso no texto é a presença dos pronomes, eu ou nós, pronomes também de possessivos, meu, minha. Então, tudo isso vai marcando. E o verbo também, a maneira como o verbo é conjugado. Consegui, fiz, vivi, senti. Tudo isso mostra que o texto está em primeira pessoa. Os verbos normalmente são utilizados no presente e a grande maioria no passado. Os textos de relato, eles são subjetivos. Então, há a presença da subjetividade, da pessoalidade, porque o produtor do texto ele vai imprimir a sua visão pessoal sobre os fatos. Então, várias pessoas podem assistir ao mesmo fato, mas cada uma vai perceber de uma determinada maneira. E no texto de relato nós temos o emissor e o receptor. O emissor é aquele que construiu o texto, que produziu o texto, e o receptor é aquele que leu. Ou, por outra, o emissor é aquele que está contando a história e o receptor é aquele que está ouvindo essa história. Bom, pessoal, aí nós temos na sequência um exemplo de um trechinho de relato aqui, tá? Então a gente observa logo de cara que o título ele é bem interessante. Tinha uma porta no meio do caminho. Esse título aqui remete a um poema de Carlos Drummond de Andrade, que dizia: tinha uma pedra no meio do caminho. E já por esse motivo, por ele ser um título interessante, a gente já tem um certo desejo, de ler o texto para saber que fato que ocorreu, o que aconteceu com essa porta no meio do caminho. Então aqui nós temos, uma vez fui a uma festa na casa de um amigo do meu irmão e não conhecia ninguém lá, mas avistei um menino lindo dentro do salão e quando fui falar com ele, enfiei minha cara numa porta de vidro. Quase caí para trás e todo mundo viu, até ele. Fui cambaleando até o banheiro para ver se não tinha quebrado o nariz. Foi horrível demais. Então aqui, ela relata um fato constrangedor, que a deixou envergonhada. Pode ser que mais para frente,
ela possa até rir dessa situação, mas ali naquele momento ela se sentiu envergonhada. Bom, pessoal, e aqui nós vamos ter a proposta da semana 6, o que eles estão pedindo aí para que vocês façam, tá? Então vejam aí. Agora é com você, hora de produzir. Você deverá escolher uma pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão ou um amigo próximo, e peça que lhe conte uma situação constrangedora ou engraçada pela qual passou. Registre o relato feito por essa pessoa. Transforme esse relato oral num relato escrito. Escolha um título criativo. Então vocês vão pedir para alguém contar uma história engraçada ou uma situação que a deixou envergonhada. Depois vocês vão transformar isso daí num relato, tá? Num texto de relato. Uma coisa importante que a gente tem de dizer para vocês é o seguinte: no relato pessoal você escreve em primeira pessoa porque foi um fato que aconteceu com você. No caso aqui, alguém vai te contar uma história e você vai reportar essa história. Então aqui você vai ter de usar a terceira pessoa. Você não vai dizer, eu encontrei um amigo na escola. Não, você vai dizer que o seu pai, a sua mãe ou o seu amigo encontrou um amigo na escola. É diferente, né? Então, observe, né, o uso dos pronomes e o uso dos verbos. Tem de estar na terceira pessoa. Então, vejam aí. O relato de vocês deve ter um título chamativo e bacana, como foi o título daquele relato que nós acabamos de ler, tá? Tem de ter o tema. É importante, né, você colocar o assunto que será abordado no relato pessoal. Então, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Então, essa parte aqui eu sugiro a vocês que apresente a pessoa sobre a qual vocês vão relatar algum fato, tá? Então, a pessoa escolhida para eu produzir esse relato foi minha mãe. Então, ela me contou sobre um fato que se deu quando ela estudava, quando ela estava no ensino fundamental. E aí, a partir daí, você vai introduzir esse tema, né? E aí você mostra, vai contextualizar o local, como era essa escola, em que tempo se deu isso, quais os personagens que estavam envolvidas na história que ela está contando, tá? Isso tudo é contextualizar a história, né? Porque se você contar uma história e não mostrando para o leitor ou para o ouvinte o contexto em que se deram os fatos, fica muito estranho, né? A pessoa não consegue entender. Você vai falar também sobre os personagens, como eram esses personagens, né? Vai contar a história em si e vai também colocar um desfecho interessante. Nesse desfecho, depois que você contou a história, você vai falar o que você achou dessa história, se realmente você achou engraçada, se você teria uma atitude diferente da pessoa que viveu aquele fato. Então, tudo isso vocês podem colocar nesse final. Lembrando que todo fato, né, gente, lembre-se disso, o fato sempre acontece num lugar e num tempo determinados e com determinadas pessoas. Então, tudo isso tem de estar no texto de vocês, tá? Então, tem que seguir mais ou menos essa estrutura aqui que eu coloquei para vocês. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. A vocês eu vou deixando uma mensagem. Aprendi a aceitar algumas verdades inescapáveis. Quem te ama não desiste de você. Amigos leais estão contigo em todos os momentos e a melhor maneira de encarar os problemas é olhá-los de frente. Então, boa semana, bons estudos, boa produção de texto, né? E fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.